A escatologia bíblica não é algo que se desenvolveu com o passar dos anos. Também não foi algo que foi inventado pelo ser humano. A escatologia, ela surge do próprio desejo de Deus em salvar, resgatar o seu povo da maldição do pecado e da condenação eterna. Desde o Antigo Testamento, Deus faz inúmeras promessas a seu povo a respeito da vinda de um Salvador. Este Salvador livraria o povo de Deus da maldição do pecado, da condenação eterna, concedendo ao povo de Deus uma nova vida. Muitas dessas promessas que Deus realizou, elas já se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus. Algumas, elas foram iniciadas. E pelo fato de haver este cumprimento de algumas promessas, ou a iniciação de algumas dessas promessas, nós podemos dividir o estudo na escatologia em dois diferentes tópicos. Um é chamado de escatologia inaugurada e o outro é chamado de escatologia futura. Na escatologia inaugurada, se estuda aquelas promessas de Deus que já foram cumpridas ou iniciadas na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, estas promessas já trazem benefícios e bênçãos que os cristãos já desfrutam no tempo presente. No tópico escatologia futura se estuda aqueles assuntos ou eventos que acontecerão apenas no último dia, como por exemplo a ressurreição, o juízo final e também a criação de novo céu e nova terra. No estudo de hoje nós veremos algumas das promessas que Deus fez no Antigo Testamento a respeito da vinda do Salvador Jesus. Estas promessas, feitas lá no Antigo Testamento, nos revelam algumas características que teria o Salvador do mundo. Assim, nós também veremos o seu cumprimento no Novo Testamento, citando algumas passagens bíblicas. A pessoa e obra de Cristo Jesus é o centro da mensagem tanto do Antigo como do Novo Testamento. Desde o princípio, Deus prometeu a seu povo enviar o Salvador. E a primeira promessa de Deus a respeito da vinda do Salvador se encontra registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. É a narrativa onde a Escritura nos mostra a queda do ser humano em pecado, por causa do diabo, a serpente, que levou Adão e Eva a pecarem contra Deus. E aqui Deus fala à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Apenas deste versículo nós podemos tirar muito ensinamento proveitoso para a nossa fé cristã. Aqui, desde o princípio, Deus demonstra que Ele é inimigo de Satanás, que Ele é amigo do ser humano. E isso fica mais evidente quando nós continuamos a ler o texto bíblico. Apesar de Adão e Eva sofrerem as consequências do pecado, Deus continua cuidando deles. Deus continua provendo para eles o sustento, bem como Deus providencia para eles um manto sacrificial, roupas sacrificiais. Além disso, este texto nos mostra que este descendente seria um homem. O descendente que destruiria as obras do diabo seria um homem. Por isso que a Bíblia muitas vezes parece ter uma preocupação muito grande com a questão da genealogia, porque eles aguardavam a vinda do Salvador, de um descendente da mulher, que traria para eles liberdade. Um outro aspecto bastante importante neste texto é que Deus aqui promete que o diabo seria destruído pelo descendente da mulher. No entanto, o descendente da mulher não sairia ileso. Ele sofreria pelo fato de estar destruindo o diabo, estar derrotando o diabo, porque o diabo feriria o calcanhar do descendente da mulher, que traria salvação, fazendo assim uma referência à morte de cruz de Cristo Jesus.
À medida em que o tempo passava, Deus sempre ia novamente ao encontro de seu povo para reafirmar a sua promessa a respeito da vinda do Salvador Jesus. E à medida em que Deus reafirmava a sua promessa a respeito da vinda do Salvador, ele também revelava novas características a respeito de quem seria o Salvador do mundo. Ele, por exemplo, revela em Gênesis 22, 26 e 28 que este Salvador ele seria descendente de Abraão. Já em Gênesis 49 e também em Jeremias, capítulo 23, Deus revela que este descendente faria parte da tribo de Judá. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus revela que o Salvador seria descendente também de Davi. Dentro da organização do povo de Israel no Antigo Testamento, haviam 3 ministérios muito importantes para a vida do povo de Deus. Um era o ministério profético, outro sacerdotal, e também o rei possuía um papel muito importante para a vida do povo de Deus. Estes 3 ministérios, muito importantes para a vida do povo de Israel no Antigo Testamento, eles eram apenas sombras ou tipo daquilo que haveria de acontecer quando o Salvador chegasse. O Salvador, ele seria o verdadeiro profeta. O Salvador, ele seria o verdadeiro sacerdote. E ele também seria aquele que traria o reino de Deus. Ele seria o verdadeiro rei. Assim, nós temos passagens bíblicas, como por exemplo a passagem de Deuteronômio 18, onde Moisés afirma que Deus enviaria um profeta superior a ele, e este profeta deveria ser ouvido. Nós sabemos que a figura de Moisés é muito importante para o povo de Deus. Ele foi considerado o grande e maior profeta para os israelitas. Mas aqui Moisés ele afirma que este profeta que Deus enviaria, ele deveria ser ouvido, porque ele seria maior do que Moisés. O outro ministério que apontava para a vinda do Senhor e Salvador Jesus era o ministério sacerdotal. O sacerdote era aquele que fazia a intermediação entre Deus e o ser humano. Ele intercedia pelo povo. Ele prestava e realizava o sacrifício diante de Deus no Antigo Testamento. E o Salmo 110, ele nos diz que o sacerdócio de Cristo, do Salvador, seria um sacerdócio eterno. E nós sabemos pelo Novo Testamento que Cristo Jesus não foi apenas o sacerdote, mas ele foi também o sacrifício perfeito. Porque todos os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, eles apontavam também para o sacrifício pleno e perfeito que seria realizado pelo Salvador. Por isso nós não precisamos mais realizar sacrifícios como o povo do Antigo Testamento realizava, porque todo o Antigo Testamento, bem como toda a Escritura, o Novo Testamento, tem o seu cumprimento na pessoa e obra de Cristo Jesus. E é apenas por meio dele que nós temos a garantia e a certeza da nossa salvação. Por fim, o último ministério do Antigo Testamento que apontava para a vinda do Salvador era o ministério real. O Salvador que viria, ele seria de fato o verdadeiro rei sobre o povo de Israel. E aqui nós temos a profecia de Zacarias, capítulo 9, que fala que o rei viria montado num jumento. Ao contrário dos cavalos que eram utilizados como instrumentos de guerra, Jesus, ao entrar na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, ele indica e revela para seu povo que ele era um rei de paz, que veio trazer paz para o seu povo. Mas a paz que Cristo garante não foi a paz que muitas pessoas desejavam no tempo de Jesus. Algumas pessoas do tempo de Jesus, não todas elas, eles esperavam pela vinda de um Salvador que traria paz política para o povo. Eles acreditavam no Messias que livraria o povo de Israel do Império Romano e eles seriam novamente um povo livre, sem a influência de um outro governo. Mas como nós podemos saber que Jesus possuía todas essas características que foram descritas no Antigo Testamento a respeito do Messias,
do Salvador. Nós sabemos isso pelo Novo Testamento. Ele nos revela claramente o cumprimento destas profecias na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, que a princípio não cria que Jesus era o verdadeiro Messias, ele escreve na carta aos Gálatas: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo Jesus. É muito interessante porque a passagem do Antigo Testamento onde Deus aparece para Abraão para falar a respeito deste descendente, diz que este descendente de Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Isso é bastante interessante porque isso nos mostra que a vinda de Cristo Jesus não foi apenas para um grupo particular de pessoas, mas foi para toda a nação, para todas as pessoas, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Cristo é uma bênção, Cristo é salvação. No Novo Testamento nós temos várias passagens que nos revelam o cumprimento das promessas de Deus na pessoa e obra de Cristo Jesus. Por exemplo, nós temos as extensas genealogias de Mateus 1 e Lucas 3, que nos mostram que Jesus era tanto descendente de Davi, como também pertencente à tribo de Judá. Mas nós temos aqui o texto de Apocalipse 5, que nos mostra que Jesus era tanto descendente de Davi, como também pertencente à tribo de Judá. O texto diz: então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Em 2 Timóteo capítulo 2, nós temos outra referência bíblica que nos mostra que Jesus era descendente de Davi. O texto diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Um texto bastante interessante que nos revela que Jesus é o verdadeiro e grande profeta, conforme anunciado por Moisés no Antigo Testamento, é o texto de Atos 3, 22 a 23, onde o apóstolo Pedro utiliza as próprias palavras de Moisés se referindo a Jesus. Pedro diz: porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Este texto ele nos mostra que Jesus não era apenas o profeta, mas ele nos mostra também a particularidade e singularidade de Cristo Jesus. Aqueles que não dão ouvidos a Jesus, eles não possuem a salvação. Eles serão exterminados. Apenas Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhuma outra verdade e não existe nenhuma outra vida verdadeira senão aquela que nós encontramos em Cristo Jesus, aquela que Deus nos oferece e nos concede por graça e amor. O texto do Novo Testamento que nos mostra que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote é o texto de Hebreus capítulo 3, 1 a 2. Embaixo aqui nós temos várias outras passagens que também afirmam ser Jesus o verdadeiro sacerdote, aquele que intercede por nós diante de Deus. O texto de Hebreus 3, 1 a 2 diz: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Em Mateus 21 e também em outras passagens do Novo Testamento, nós vemos a afirmação de ser Jesus o Rei de Israel. E aqui em Mateus 21, 5, nós temos o cumprimento da profecia dada por Zacarias, conforme Zacarias 9:9, que nós vimos anteriormente. O texto de Mateus diz: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga.
Além destas características que o Antigo Testamento nos revela ou nos apresenta a respeito do descendente da mulher, o Antigo Testamento também nos apresenta outras características muito importantes a respeito da identidade deste descendente, deste Salvador. Aqui, por exemplo, nós temos o texto de Isaías 7,14, que nos mostra a divindade deste descendente. O texto diz, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, para quem não sabe, significa Deus conosco. O Salvador, o descendente da mulher que viria, era o próprio Deus que se tornaria ser humano, se tornaria carne e osso, para sofrer e pagar por nós, seres humanos, aquilo que nós não conseguimos fazer. Outro texto do Antigo Testamento que nos revela a divindade do Salvador é o texto de Isaías 9,6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Por alguma razão, Jesus, ao longo de seu ministério, ele não se referia a si mesmo como sendo o Messias prometido por Deus. Jesus preferia chamar a si mesmo de o Filho do Homem. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o que representa o título Filho do Homem, nós veremos que o título Filho do Homem não faz referência à humanidade, ao ser humano, mas o Filho do Homem que aparece em Daniel capítulo 7, 13 a 14, é uma figura divina. O texto diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Um outro ponto bastante importante a respeito deste Salvador que Deus enviaria é que ele sofreria como um substituto em lugar do povo de Deus. O texto de Isaías 53, por exemplo, diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Assim, no estudo de hoje, nós vimos algumas características que o Antigo Testamento nos apresenta a respeito do Salvador que Deus enviaria. E no Novo Testamento nós podemos perceber, conforme as passagens citadas embaixo dos slides, o cumprimento dessas profecias na pessoa e obra de Cristo Jesus, conforme o Novo Testamento nos revela. No próximo estudo nós veremos alguns eventos que o Antigo Testamento nos apresenta que aconteceriam com a vinda do Salvador, do descendente da mulher que esmagaria, ou melhor, já esmagou a cabeça da serpente.